tocou no meu coração foi falar sobre o altar. Falar sobre o altar, a importância do altar, a importância de nós colocarmos nas mãos de Deus a nossa família, a nossa vida no altar. E na realidade nós estamos fazendo, um ato profético. Quando a gente vem aqui na frente, no altar, nós estamos fazendo um ato profético. Não quer dizer que o altar da igreja é um lugar, é que se você tocar tudo está resolvido. Não é isso. Mas é um ato profético. No mundo espiritual, o altar, exatamente da onde flui a palavra e flui também, a adoração, como nós fomos conduzidos agora para adorar ao Senhor. Esse local se torna assim uma fonte de onde jorra uma água que cura, que purifica, que liberta. Então, o altar e quem está no altar, tanto os levitas, que são os adoradores, quanto aqueles que ministram, aqueles que pregam, se tornam uma fonte. Jesus disse: do seu interior vai sim jorrar uma fonte de água da vida. Então, o paralelo do altar do Antigo Testamento, que a Bíblia fala claramente que Deus, quando mandou construir o templo e mandou também construir o altar, aonde era entregue o sacrifício, aonde eram feitas as ofertas, dali era liberado uma bênção, dali era liberado o perdão, dali era liberado a vida, Então, o altar no Antigo Testamento tem um paralelo muito grande com o altar hoje da igreja que se reúne para adorar o Senhor Jesus. Então, o Salmo 84, ele é um salmo de amor à casa de Deus e no altar. Observe o que diz o salmista Davi, quando ele diz no Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos. Até mesmo os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, e cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará força e glória, e não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Salmo 84 é um salmo, é uma poesia, é uma expressão de adoração, uma expressão de alguém que ama a Deus, que ama a casa de Deus, que ama o altar de Deus. Davi era esse homem, ele era apaixonado, Quem já estudou e já viu histórias de Davi sabe o quanto ele amava a casa de Deus e amava Jerusalém, amava Israel. Foi o rei mais sanguinário, foi o homem que mais matou pessoas, segundo a história dos reis de Israel. Mas por quê? Em defesa do povo de Israel. Porque os inimigos, quando invadiram Israel, a primeira coisa que eles queriam fazer era destruir o altar e destruir o templo. Porque cada povo tinha o seu Deus. Então eles acreditavam que quando eles conseguiam chegar lá na cidade, aonde estava o templo principal e aonde estava o altar
quando eles conseguiam destruir, significavam que eles tinham vencido a guerra. Então, era uma guerra constante para ver quem ia dominar. Isso até hoje. Né? A gente vê o que aconteceu na Turquia, nós lamentamos tantas pessoas que já morreram, calcula-se que morreram mais de 200 mil pessoas. Tem 24 mil pessoas que foram encontradas, mas pelo menos mais de 160, 180 mil pessoas desaparecidas. A gente lamenta tudo isso. Porém, o ano passado a Turquia falou: nós vamos atacar Israel. Nós vamos atacar Israel. Então, assim, a gente sabe que Deus, Ele tem um amor e um cuidado com Israel muito grande. Tanto a Síria quanto a Turquia. A Síria está em guerra até hoje. A Síria queria atacar Israel e de repente eles entraram em guerra civil. Fazem 12 anos que a Síria se mata a si próprio. Agora foi a Turquia que novamente estavam armando os seus exércitos para atacar Israel. Então, a questão é que muitas coisas que acontecem, né? Tem profecias bíblicas por trás. Tem coisas que estão no mundo espiritual, que acontecem no mundo, que são profecias que se cumprem. Tem muita especulação, tem muita coisa que é alucinação, tem muita coisa que é invencionice, tem muita coisa que é, né? Hoje com a internet avançada, eles vão criando coisas, mas tem coisas que são fatos reais. Né? Um terremoto que chega de repente, uma nuvem vermelha que aparece no céu em forma de sangue. Eu postei sobre isso no Instagram, a questão de algumas semanas atrás, exatamente sobre o céu da Síria, sem nenhuma explicação convincente, científica. Uma nuvem vermelha gigante sobre o território da Turquia. E aí, poucas semanas depois, 2 ou 3 semanas depois, um terremoto que vem e que mata milhares de pessoas, e sabemos que é o sangue que é derramado. Agora, Davi, ele era esse homem que amava o templo, amava a casa de Deus, né? Foi ele, Davi, que amou, que desejou, que sonhou com o templo, com a casa, e depois foi construída. Agora, quando Davi fala aqui, né, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor, a minha alma está desejosa, desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Porque até os pássaros, eles entravam dentro do templo, do santuário, e ali eles faziam seus ninhos. E é claro que Davi, vendo ali aquela situação, ele falou: puxa, até os pássaros, até os pardais, quanto mais eu vou encontrar também lugar na tua casa, lugar na tua presença, para te adorar, para realmente me deleitar na tua presença. E aí ele expressa exatamente isso. No versículo 3, ele fala sobre os altares, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E ele fala altares, porque o altar físico, mas o altar espiritual, não só o físico. Aqui tem um altar físico, mas também tem um altar espiritual. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós estamos na casa de Deus aqui e voltamos para Ele a nossa adoração, voltamos para Ele o nosso coração, para adorá-lo, expressando diante dele tudo aquilo que está dentro de nós. Porque no altar é o lugar que você pode chorar, você pode pedir perdão. O altar é o lugar que você pode se entregar, se render ao Senhor e se jogar na presença dele, porque só Ele
está ali para te ouvir, te receber. No altar é o lugar onde você pode agradecer. Olha a importância do altar. E é do altar que flui a palavra. É do altar que vem a liberação de palavra, que vem a purificação. Por que Davi se expressa, e na realidade não só Davi, mas os homens do Antigo Testamento se expressam sobre a importância do altar? Porque o sacrifício era feito no altar. Observe que desde Jesus, não é? 70 anos depois, quando Jerusalém foi destruída, não existe mais templo e não existe mais altar. Isso o povo de Israel lamenta. Eles vão lá, irmão João, aquele muro lá de Jerusalém, chamado Muro das Lamentações, e vão lá para orar, né? Eles oram não só com a alma, mas com o corpo também. As pessoas não sabem disso, né? Aquele judeu fica lá, parece uma vaquinha de presépio, né? Mas é porque ali eles estão orando com o corpo. Hein, Karina? Ali eles estão falando assim: eu me rendo a ti, Senhor, eu me rendo a ti, eu me curvo diante de ti. Não é interessante isso, Mateus? É importante a gente entender, às vezes, por que eles fazem. Por que o judeu usa o kippar? Porque o kippar para eles significa essa volta aqui da nossa mão, ó. Já veio. Aí eles falam assim, ó: a minha vida está debaixo da mão de Deus, ó. Eles põem o kippar para orar. Porque aquele kipparzinho parece né? Uma cunha. Uma cuia. Então você vê, eles fazem isso, né? Eles vão ali orar com o kippar, e cada coisa que eles colocam tem um significado. Mas por que eles vão orar ali no Muro das Lamentações? Até outro dia eu vi um rapaz pregando lá no muro. Falei, gente, muita gente criticou ele. Foi lá em Jerusalém, lá no muro, pregar. E eu falei: pastor, irmão, não é lugar de você pregar aí, é lugar de você orar. Para o judeu é lugar de oração. Então o pessoal falou: não, você pregar, falar de Jesus em Israel, tudo bem, mas vai pelas ruas aí, não aí no muro. E os judeus bravos com ele, falando com ele: não, irmão, né? Tipo, sai daqui, não é lugar de você pregar aqui, é para você orar, é lugar da gente orar, né? Agora, por que o judeu vai lá no Muro das Lamentações? Porque aquele muro ali, embora não é o muro do templo, mas lá embaixo tem a base, que é a base do templo, lá da época de Jesus. Então para eles é um significado muito grande. E eles oram ali exatamente para quê? Para que o Messias venha. Para que o Messias venha, porque eles não acreditam em Jesus como Messias. Então eles vão orar ali para que o Messias venha, restaure Israel, restaure o templo, que o templo seja reconstruído, para que o altar seja reconstruído, para que eles possam oferecer os seus sacrifícios de louvor, de adoração e de remissão. Olha para você ver a importância do altar, para que o ofício sacerdotal volte, os sacerdotes voltem, porque existem os descendentes de sacerdotes até hoje. Eles estão nas sinagogas no mundo inteiro, mas eles querem que volte lá, porque Deus ordenou que o templo fosse construído ali, que o templo fosse feito ali, que o altar fosse feito ali, e que os sacrifícios fossem entregues uma vez por ano para a remissão dos pecados. Então olhe para você ver. E eles vão ali orar. Desde quando eles voltaram, né, para a nação de Israel.
para que tudo isso volte por causa da importância do altar. Nós precisamos valorizar o altar, o lugar de adoração, né? Hoje, para nós aqui, nosso altar, nosso templo, o lugar que você se reúne para adorar ao Senhor. Quem está entendendo isso? Não pode substituir. Nada pode ser mais importante na nossa vida do que o tempo que nós dedicamos para adorar ao Senhor. Que eu falei um pouco na hora da oferta. A gente não pode permitir que o tempo e o dinheiro domine a nossa vida e nos tire do templo e do altar, da onde sai a vida, da onde nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração. Por que os ministros de louvor vêm para a igreja? Não é? Por que eles vêm para a casa de Deus? Por que eles vêm para cá? Para nos conduzir à adoração. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? É muito importante que o nosso louvor e a nossa adoração seja dado ao Senhor, na casa dele. Eu sei que a gente pode orar em casa, a gente pode orar lá no monte, a gente pode orar, a gente pode entrar na presença de Deus em qualquer lugar do mundo que a gente tiver. Eu sei disso. Você pode orar na praia, você pode orar em casa, no seu quarto, no seu carro, no seu trabalho. Isso daí entra naquilo que a Bíblia fala, orar sem cessar. A gente pode orar em qualquer lugar do mundo, mas quando nós nos reunimos como igreja, nós nos tornamos verdadeiramente o corpo de Cristo. E só é corpo quando está junto. Você corta o braço, você corta o dedo, se você tirar uma parte do seu corpo, automaticamente aquilo vai apodrecer, vai morrer. Então nós só somos realmente corpo quando estamos juntos, quando estamos conectados, quando nós caminhamos juntos. E a importância do corpo de Cristo é exatamente isso, para gerar novas vidas, para gerar realmente oportunidade para que outras pessoas também conheçam Jesus, ou sejam restauradas e estejam conectadas no corpo de Cristo. Se existe algo que a pandemia veio trazer sobre a humanidade com uma estratégia maligna, foi fazer com que as pessoas de uma certa forma pensem assim: eu não preciso de ninguém, eu posso ficar isolado, sozinho. Aliás, se eu ficar sozinho, isolado, é mais seguro para mim. Não é isso? Não era essa a retórica? Fica em casa, não sai de casa, você não vai pegar o vírus. E praticamente todo mundo pegou o vírus, mesmo ficando em casa. Comprovadamente, a maioria das pessoas pegaram o vírus em casa. Como? Alguém trouxe, alguma coisa trouxe, ou o ar trouxe. Na verdade, alguma coisa aconteceu, não é? Mas essa mentalidade, essa mensagem entrou na mente das pessoas de ficar em casa, se isolar, trancar no seu quarto, não conviver, não estar próximo de outras pessoas, e muito menos a igreja, que é o lugar mais perigoso, a igreja, que é um lugar fechado. E com isso gerou o resultado de muitas pessoas esfriar a fé e nunca mais voltar para a igreja. Alguém falou outro dia, não sei se foi o Mateus, alguém falou, foi o Mateus, da igreja americana, que tinha 4 cultos, hoje está fazendo um com dificuldade, aqui perto. Eu já tinha escutado isso também, de uma brasileira que frequenta a igreja americana. Disse: o pastor americano falou, não sabe por quê
Porque as pessoas não voltaram para a igreja. Decidiram viver agora isoladamente, não é? Não sou contra, jamais, você ouvir uma mensagem pela internet, assistir um culto pela internet, não sou contra isso. Ouvir uma pregação pela internet, às vezes eu ouço, às vezes eu paro para ouvir alguém, mas isso não é suficiente. Nós precisamos do corpo, precisamos estar no corpo, conectados. Quem se entendeu, diga amém. Porque é o templo, é o altar que Davi diz aqui. Falou: teu pardal encontrou casa. E ele então fala no versículo 4: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Então nós precisamos voltar o nosso coração para a casa de Deus, para o altar de Deus, colocar no altar a nossa fé, a nossa esperança, os nossos sonhos, os nossos projetos, porque bem-aventurado, olha o versículo 5, o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados. Porque quando passar pela dificuldade, ele fala aqui, ó, no versículo 6, né? Passar, mesmo você passando pelo vale de Baca, que é um vale, é um lugar perigoso, mas até ali Deus vai fazer uma fonte, vai haver provisão, vai haver água. Então, a nossa vida no altar, a nossa família no altar, o nosso coração no altar, é o que vai gerar bênçãos para a nossa vida. Quem está entendendo isso? É muito triste quando alguém despreza o altar. É muito triste quando alguém ignora o altar, ignora a pregação, ignora o louvor, ignora, despreza simplesmente porque decidiu. Eu lembro quando eu comecei a minha caminhada na fé, como eu queria pregar. Como eu queria pregar. Comecei a auxiliar o pastor com 15 anos de idade. 15 anos, eu queria pregar. Um ano ajudando o pastor, ele nunca deixou dar uma palavra no altar. Era muito novo, 15 anos de idade. Com 16 anos de idade, que ele deixou eu pregar. Primeira vez. Me deu: você vai pregar tal dia. Sabe que você esperar um ano? Porque eu dava aula de escola dominical. Dava aula. Com 15 anos eu dava aula para os pré-adolescentes, para os menores, a Edna, todo mundo lá. A gente tinha 11 anos, 12 anos. Era a principal aluna, ficava me paquerando. Dedicada ainda. E aí, mas tinha outros jovens mais velhos, né? Tinha jovens de 17, 18 anos, 15 anos. E ali eu dava minha aulinha de escola dominical, com o livrinho. Mas eu queria pregar, eu queria no altar. Eu sonhava com aquilo. E aí eu já tinha a pregação, já tinha o esboço, já tinha tudo preparado. Mas nunca preguei pelo altar. Eu desejei, mas nunca cheguei no pastor e falei: deixa eu pregar, que eu já estou pronto. Não, na hora certa vai me dar a oportunidade. E quando ele me der a oportunidade, nunca mais eu paro. E aí ele falou: tal dia você vai pregar. Tal dia você vai pregar. Eu já tinha preparado, fui orar no monte, preparei mais ainda. Aquela, frio na barriga, dor de barriga, para pregar, fazer tudo certo, fiz o esboço, a preparação. 1 João 3, versículo 8. Era a base da mensagem. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para
destruir as obras do diabo. Que era a minha área, era a libertação, então era esse o versículo, esse era o tema. E aí eu preguei, não sei quanto tempo que eu preguei, não foi muito, mas nunca mais parei de pregar. Naquele dia em diante, com 16 anos de idade. 16 anos. Com 19 anos, até postei essa semana, né? 19 anos eu fui ungido a quadrangular chamado obreiro credenciado. O que é um obreiro credenciado? É quando você está apto para assumir uma igreja. Então, eu fiz o curso da teologia, fiz tudo por correspondência. Mas por que o senhor não foi para uma faculdade teológica? Porque eu era de menor. E eu não podia ir. Não podia fazer o curso teológico em São Paulo, que só existia em São Paulo. Falei, já que eu não posso ir a São Paulo, São Paulo vem até mim. E aí eu fiz todo o curso teológico, né? Todas as matérias, por correspondência. A prova, eu tinha que fazer a prova na frente do pastor, para ele assinar como testemunha, que eu fiz a prova sem consultar nada, sem colar, né? Então toda vez que eu tinha prova, eu ia até no pastor, eu falei, eu preciso fazer essa prova, e o senhor vai ser a testemunha. E aí eu fazia a prova, e ele assinava, e eu fiz todas as matérias, passei em todas as matérias com nota alta, 10, 9, 10, 9, 8, essas notas, todas. E aí então eu já tinha o meu certificado, com 18 anos de idade, eu estava com o meu certificado, meu diploma de curso teológico pronto. E aí o meu pastor na época, aí nós casamos em 93, vamos completar agora 30 anos de casados, e vamos fazer uma grande celebração esse ano em nome de Jesus, não é? Vamos celebrar, porque quem não celebra não tem direito a novas conquistas. Então tem que celebrar. A gente tem que celebrar cada conquista, cada bênção, cada vitória que nós temos na nossa vida, amém? Seja ela pequena, média ou grande. Porque quem não valoriza o pequeno não vai ser o grande, não vai valorizar o grande. Então cada celebração, comprei um carro, celebre. Comprei uma bicicleta, celebre. Amém? Celebre, porque quanta gente não pode, não tem, e talvez nunca vai ter. E de repente nós estamos conseguindo, nós estamos tendo êxito, nós estamos recebendo essas bênçãos, vamos dizer assim. Então nós temos que celebrar, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças, e honrar ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Agora preste atenção. Cadê o Ministério de Louvor? Cadê eles? Estão aí? Dá uma olhada se eles estão aí. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Nós temos que celebrar. E aí, naquele ano de 93, o pastor, que era o meu pastor, me levou, claro, para Belo Horizonte, para ser apresentado como obreiro credenciado. Então esse ano estou completando 30 anos em que fui ungido como obreiro credenciado. Amém? Isso é uma bênção, sim ou não? É motivo para agradecer a Deus, sim ou não? É motivo para celebrar, sim ou não? Não precisa se sentir embora. Subindo tudo. Ou a pregação lá fora estava melhor que aqui dentro? Está escutando? Está escutando. Mas que permaneça dentro do tempo sempre.
Aqui. Ali seria o pátio do templo. O templo é aqui, o altar é aqui na frente. E no pátio, pode ser até um lugar bom, mas não é o ideal. O ideal é no templo. Eu estava falando sobre o templo e olha para você ver que coisa maravilhosa quando você pode entrar no templo. As prostitutas não entravam no templo. Tem? Já pensou nisso? Os bêbados não entravam no templo. Os coxos não entravam no templo. Os leprosos não entravam no templo. Qualquer pessoa que tivesse uma doença que eles consideravam perigosa, era proibido de entrar no templo. Os leprosos, na realidade, eles consideravam amaldiçoados. Os ladrões não podiam entrar no templo. Você veja como que o templo é algo tão importante. E como nós precisamos agradecer a Deus quando nós conseguimos entrar no templo. Porque nós estamos sendo aceitos, ou estamos quebrando barreiras dentro do nosso coração para entrar no templo, para adorar ao Senhor. Olha para você ver a importância de valorizar a vida no templo e no altar. E jamais perder isso. Jamais perder essa gratidão e essa valorização de você poder entrar no templo é uma coisa e subir no altar é outra. Hein, Stephanie? Isso tem que ser motivo de alegria e de temor. Porque você está entrando no templo, estando no altar, para liberar a vida de Deus. Ser um canal onde a graça e a vida do Espírito Santo é liberada. Então eu estou falando aqui, mesclando um pouco com o meu testemunho, porque é real. A oportunidade que eu tive de pregar, eu esperei um ano para ir pregar. Mas eu tinha no meu coração, depois que eu pregar, nunca mais eu vou parar. O pastor mesmo. E aí realmente aconteceu, ele falava assim, olha, pelo menos uma vez no mês você vai pregar. E isso começou a acontecer. Pregava. Depois não, aí veio culto dos jovens, então, aí pregava todo sábado, culto dos jovens, culto da mocidade, como era chamado, valorizando, ali, nas casas populares, em Poços de Caldas, lugar, né, mais simples, chamado Zona Sul hoje não chama as casas populares, Zona Sul, não existe mais Coab, Zona Sul, hein? E só lá naquela Zona Sul mora mais de 60 mil pessoas. Só. Exatamente. Ali cresceu, empresas, tudo ali desenvolveu, graças a Deus. E a igreja também se desenvolveu. E o pastor está lá até hoje. Aliás, a maior parte dos nossos amigos pastores estão até hoje nas igrejas lá no sul de Minas. Glória a Deus. Lá em Botelho, o pastor Carlos Banho, está desde a época de Jerusalém lá. Desde a época que Jesus existiu. Exatamente. Deve estar com mais de 40 anos lá, eu acho. É normal isso. Normal. Os pastores estão dando certo. Cria família, cria raízes e vai embora. Nós estamos aqui quantos anos? 22 anos já. Graças a Deus. Amém? Então assim, mas valorizar. Isso é muito importante. A gente valorizar essa oportunidade de estar na casa de Deus, oportunidade de estar no altar, oportunidade de vir, como nós vamos fazer agora, na hora da oração, de colocar a nossa família no altar. E você precisa orar por isso mesmo. Nós precisamos orar para que os nossos filhos cresçam no altar, cresçam na igreja, cresçam no altar e desenvolvam, porque lá fora
muito perigoso. Lá fora tem outros altares. Vocês viram agora o show do show Grammy? Você viu lá, ritual satânico. Vocês viram? Pararam para ver isso aí? Pararam para ver? Pararam para ler um pouco sobre isso? Quem é aquele camarada lá que conduziu o show? Você parou para ver? Que ele é o quê? Ele é satanista. Ritual satânico para milhares de pessoas. Sabe como que eu vi aquilo ali? O inferno vindo, subindo até na terra e mostrando para as pessoas enjauladas dentro do inferno, sendo atormentadas pelo fogo lá atrás, fogo, enxofre. Para ver. O diabo não está brincando. E no final aparece lá, como patrocinador, Pfizer, a vacina que salvou a humanidade. Será que salvou? Por que ela patrocina um show desse? Satânico. Claro, nós somos contra a vacina, todo mundo sabe disso. Mas uma coisa é certa, tem muita coisa por trás que a gente não sabe. Que um dia a gente vai saber. E só Deus pode nos livrar daquilo que a gente não sabe. Amém. Só Ele, mais ninguém. Por isso, nada melhor do que estar na casa de Deus, adorando a Ele, servindo a Ele, fazendo o melhor, sabendo separar as coisas na nossa vida, tempo para trabalho, tempo para família, tempo para descanso, tempo para dormir, todo mundo precisa. Mas espera aí, tem um tempo aqui, que é para servir ao Senhor, estar na casa de Deus, estar no altar, servir de todo o nosso coração. Isso é a chave da nossa vitória. Isso é a chave da vitória. É você dedicar a Ele a sua vida, o seu tempo, valorizar a importância de estar na casa de Deus. Como disse aqui o salmista Davi, eu prefiro estar na tua casa um dia do que 1000 dias em outros lugares. Olha para você ver a importância que ele dá. Ele fala assim no versículo 10: vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 dias em outros lugares. Quer dizer, um dia na casa de Deus pode te livrar de 1000 dias de problemas. Um dia que você está. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que habitar na tenda do ímpio. É o que ele diz aqui no versículo 10. Ele usa tenda, mas é casa. Prefiro estar na casa do meu Deus do que habitar na... Você sabe o que o ímpio vai trazer na sua vida? Maldição. Ímpio é aquele que despreza Deus. Ímpio é aquele que despreza a casa de Deus. Ímpio é aquele que não valoriza os princípios da palavra de Deus. Isso é ímpio. Diferente de pecador. Porque uma das coisas que Jesus foi acusado pelos religiosos, eles falaram assim: ele senta e come com pecadores. Jesus foi acusado pelos fariseus, escribas, dizendo assim: ele senta e come e bebe com pecadores, com prostitutas, com ladrões. Mas Jesus não sentava com os ímpios, ele sentava com pecadores que estavam arrependidos. Era diferente. Uma coisa é você sentar com o pecador, na casa de um pecador, até com o propósito de você compartilhar ali a palavra, compartilhar um testemunho. Isso é diferente do que você sentar com o ímpio, que vai zombar, que um dia já
esteve até na casa de Deus, mas hoje ele se tornou um zombador. Isso é perigoso. Tanto é que Jesus, ele sentava com os pecadores arrependidos, mulheres chegavam chorando, arrependidas dos seus pecados, e Jesus atendia. Mas quando se aproximava o fariseu, ele era duro, chamava eles de raposas, de víboras, raça de víboras. Jesus chegou a chamar. Eram ímpios, pessoas que conheciam a palavra, mas que não iam a ele com o objetivo de arrependimento, ou de querer aprender. Faziam perguntas maliciosas para ver se Jesus se contradizia e desse legalidade para ser preso. E Jesus conhecia o coração deles e sabia qual era a intenção deles se aproximar. Então a questão não é a gente sentar com pessoas diferentes de nós. A questão é com quem, como que você é visto, como você é tratado. Alguém que realmente está querendo aprender alguma coisa, ou está querendo a sua ajuda, é diferente. Agora, quando aquela pessoa está querendo, tirar sarro, ou te colocar dúvida na sua mente, ou te influenciar e te induzir para fazer alguma coisa errada, isso é um ímpio. E esse é perigoso. Porque daqui fala aqui, ele diz aqui: prefiro estar na casa do meu Deus do que habitar nas tendas, nas casas dos ímpios. Amém, amados? Amém? Porque o inimigo tem a sua estratégia de tentar nos tirar da presença de Deus, de tentar nos tirar da casa de Deus e nos aprisionar em outras casas, que são os bares, que são as noites, que são as baladas, que são as jogatinas, que são os cassinos, que são os ambientes perniciosos, contaminados e podres de perversão sexual e de moralidade sexual e de coisa que a gente não consegue nem imaginar como que alguém tem coragem de fazer e viver aquilo. Tem coragem. Então, isso daí é uma coisa que, você está entendendo? Se a gente não tomar cuidado, é assim que o diabo trabalha. Ele quer nos tirar da casa, ele quer nos tirar do altar. Nesses últimos 3 anos, eu vi vários pastores falando assim: eu não vou mais ser pastor, não vou pregar mais, agora eu sou um businessman, desprezando o altar. Aí quando eu ouço e vejo isso, eu falo: meu Deus, que o Senhor nos dê graça, porque cada dia isso tem aumentado. As pessoas não querem mais, não quer mais amar o próximo, não quer mais salvar vidas, não quer mais evangelizar, não quer mais falar de Jesus, não quer mais discipular ninguém. Por que será? Porque não vale a pena? Mas não valeu a pena quando alguém fez por nós, né, João? Quando alguém falou de Jesus por nós, quando alguém insistiu com a gente, quando alguém orou por nós, quando alguém insistiu para a gente vir na presença de Deus, não valeu a pena? Valeu. Alguém teve que fazer isso por nós, e nós precisamos fazer isso por outras pessoas. Não nos conformar com este mundo que vivemos, como se não houvesse mais esperança, não houvesse mais ninguém que precisa de Jesus ou que queira Jesus.
como se isso não mais existisse. E aí você vê pastores abandonando ministério, abandonando igreja, da noite para o dia, de uma hora para outra, que fiquem, que se virem, que se dane. Sabe o que a Bíblia chama? A Bíblia fala que são mercenários. São mercenários que fazem isso. E quando vê o lobo vir, abandona as ovelhas e vai para a Flórida. Sabe o que acontece hoje nos nossos dias? Pastores abandonando o rebanho, porque chegaram num ponto que disseram assim: não aguento mais, não vale a pena, tenho que cuidar de mim mesmo. Cada um vai responder diante de Deus por isso um dia, mas a nossa parte nós precisamos fazer. Quem está entendendo, diga amém. A nossa parte de pregar, de ensinar e de responder ao ensino e à pregação é a nossa parte que precisa ser feita. Então nesta manhã nós vamos, como um ato profético, nessa terceira semana, nós vamos vir no altar colocar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos e as famílias que nós conhecemos e sabemos que precisam ser colocadas no altar. Amém? Eu quero convidar vocês a colocar de pé, enquanto o louvor se prepara aqui, para que nós possamos vir no altar e colocar diante de Deus.